Este programa é livre para todos os públicos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. São Luís e Santa Zélia Martã, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Bom dia! Feliz Ano Novo para você. Você chegou em 2023. Aleluia! Você chegou! Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. A partir do versículo 25 e seguintes. E eu já quero glorificar a Deus por estarmos vivendo esse momento, estas horas, nossa primeira manhã de 2023, já na hora do Pentecostes, estarmos neste chão, estarmos abraçados ao carisma Canção Nova. E olha que interessante, enquanto você localiza Atos 16, é o meu segundo ano consecutivo no acampamento de Ano Novo. E Alexandra, eu fiquei assim encantado porque encontrei pessoas aqui, que estão no nosso meio, que há 21 anos seguidos passam a virada do ano na Canção Nova. Olha que bênção. Uma outra família que há 18 anos consecutivos na Canção Nova. Até o filho que tem 16 anos falou: esse nosso filho tem 16 anos, há 18 a gente passa a virada do ano na Canção Nova. E o pai testemunhava com aquele sorriso, né? Aquele santo orgulho. Ele não passou a virada do ano em nenhum outro lugar que não fosse na Canção Nova. Que bênção. Na época da pandemia, um amigo que está aqui também, com a sua noiva, o John Fabian, lá da Diocese de Santo André, testemunhava para mim, por conta da pandemia, não aconteceu o acampamento aberto ao público. A única coisa que existia era a Santa Missa, no Pai das Misericórdias, e do Pai das Misericórdias para cá, tudo fechado. Ele saiu de Santo André, veio participar da missa e voltou para casa. Vamos aplaudir a Canção Nova por essa graça? Pode aplaudir com força. Bendito seja Deus. Diga para quem está do seu lado: feliz 2023 para você, bendito. E diga assim: e você começou bem. Começou diante do altar de Deus. E também, diga aí, e também o privilégio de estar do meu lado. Se ele é pouca coisa não, filho. Se ele é pouca coisa não, que privilégio estar do seu lado, bendito seja Deus. O tema desta pregação: Ano Novo, Famílias Novas. Uau! Pela meia-noite, Paulo e Silas, em oração, cantavam os louvores de Deus, enquanto os outros presos os ouviam. Mas, de repente, sobreveio um terremoto de tal intensidade que se abalaram os alicerces do cárcere.
Imediatamente abriram-se todas as portas e os grilhões de todos se soltaram. Acordado e vendo abertas as portas da prisão, o carcereiro puxou da espada e queria se matar. Pensava que os presos tivessem fugido. Paulo, porém, com voz forte gritou: não te faças mal algum, pois estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu uma luz. Entrou e todo trêmulo, caiu aos pés de Paulo e de Silas. Conduzindo-os para fora, disse-lhes: senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? Eles responderam: crê no Senhor e serás salvo, tu e a tua casa. E anunciaram-lhe a palavra do Senhor, bem como a todos os que estavam em sua casa. Levando-os consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe as feridas e imediatamente foi batizado, ele e todos os seus. Fê-los então subir à sua casa, pôs-lhes a mesa e rejubilou-se com todos os seus por ter acreditado em Deus. Palavra do Senhor. Dá um beijo bem apaixonado na sua palavra aí. Como eu disse para você, o tema desta pregação: Ano Novo, Famílias Novas. Esse texto você já ouviu ele em diversas liturgias, com certeza em várias pregações. É um texto que quando ele começa você já sabe o final. Mas mais importante que você saber como é o final, o que importa agora é Jesus saber o final do que vai acontecer com a sua família, se você derramar sua família aos pés de Jesus. Paulo e Silas não estavam nesta cidade chamada Filipos. Eles estavam numa cidade distante, evangelizando. Mas por conta de um sonho profético que Paulo recebeu, esse sonho profético era um grito de socorro de um habitante desta cidade de Filipos, um macedônio, que nesse sonho profético gritava por socorro, porque as famílias, as pessoas, a idolatria naquela cidade, naquela região, estava bastante intensa. Aquele povo virou as costas para Deus. E quero dizer para você com toda a verdade no meu coração: você nasceu para a adoração. Você nasceu para adorar a Deus. Fomos criados à imagem e semelhança para adorarmos aquele que é, aquele que foi, aquele que será. Porém, quando você vira as costas, não se dá as costas quando está na televisão, né? Mas me permita aqui os câmeras, mas quando você vira as costas para Deus, você não vai adorar a Deus. E quando você não adora a Deus, você vai adorar algo ou alguém no lugar de Deus.
inevitavelmente, porque nós somos seres de adoração. Às vezes você pode falar assim: não, mas eu adoro a Deus. Eu não estou falando desse gesto aqui diante do Santíssimo Sacramento, não. Porque ainda assim, dobrar os joelhos, preste atenção nisso, dobrar os joelhos ainda não é adoração. Mas se eu estiver diante do Santíssimo e dobrar os meus joelhos, eu dobro meus joelhos como um gesto físico que me chama para a adoração. Mas o simples gesto de dobrar os joelhos ainda não é adoração. Mas ao mesmo tempo, quem tem o costume de dobrar os joelhos fica da metade do seu tamanho. Diga para quem está do seu lado: entendeu? Entendeu? Quando você dobra o joelho, você fica a metade do seu tamanho. Hashtag pronto, falei. Quando eu falo de adoração, eu estou falando da essência. O catecismo da igreja, na seção 1, ensina assim, e escreve em letras garrafais: o homem é, entre aspas, capaz de Deus. Essa palavra capaz está entre aspas. Por quê? Por que o homem é capaz de Deus? Porque nós cremos em Deus. Cremos em Deus não porque vemos a Deus, mas porque nos submetemos à sua autoridade sobre nossas vidas. E Paulo, quando sai da cidade onde ele está, para ir até esta cidade, Filipos, e atender esse grito de socorro, Paulo é um homem submetido ao Espírito. Ele não vai lá porque ele quer, ele vai lá porque Deus mandou. E obediência não é ir a hora que eu quero, obediência é ir na hora que Deus falou, é agora. Aqui está a excelência da obediência. Eu não vou quando eu quero. Obediência é Deus falar, vai, e eu prontamente vou. Pergunta para quem está do seu lado: na sua cidade, todo mundo é obediente? Pergunta aí. Na sua cidade, todo mundo é obediente, assim, ó, aquela prontidão, vamos! E Paulo e Silas começam todos os dias pregar o evangelho naquela cidade. Paulo e Silas, que nasceram para aquilo, começam a fazer aquilo para o qual foram chamados a ser. Só que todos os dias, diz o texto nos versículos anteriores, que todos os dias eles vão ao lugar da oração, o lugar onde se faz adoração. Só que quando eles vão àquele lugar da oração, todos os dias eles se deparam com uma mulher que está dominada por entidades diabólicas, por um espírito maligno de adivinhação. Não é profecia, é adivinhação. Só que, veja que interessante, eu quero que você entre nesse mistério comigo. A Bíblia diz que o demônio é o pai da mentira. Então, se você é pautado pela mentira, se você mente para se dar bem, se você mente compulsivamente para encobertar um erro, a fim de não ser descoberta, eu preciso lhe atualizar já no primeiro dia de 2023, que Satanás é o seu sogro. Diga para quem está do seu lado: uau, não vale a pena.
Mas é lógico, se eu falar assim, quem quer Satanás como seu sogro? Ninguém vai dizer, você está doido? Mas para com isso. Oxi, vai para lá. A questão não é perguntar, é fato. Satanás é pai da mentira, então quem casa com a mentira tem Satanás como seu sogro. A Bíblia diz que o demônio, ele conjuga 3 verbos com excelência: matar, roubar e destruir. Esses 3 verbos o demônio usa com eficácia. E acredite, quando ele vê sua família vivendo em Deus, quando a sua família está aliançada com o Senhor, ele já está pensando uma maneira de demover você e sua casa disso. Eu não estou jogando maldição não, eu estou catequizando você. Quando o demônio percebe que há um encontro da sua casa, da sua família, com a felicidade que é Cristo Jesus, como ensina o meu amado Bento XVI nos seus escritos, a felicidade tem um nome, tem um rosto e se chama Jesus de Nazaré. E quando a gente encontra-se com essa verdade, pode aplaudir o Senhor. Quando a sua família se encontrou com essa felicidade que é Jesus de Nazaré, o demônio já está aqui. Como é que eu vou fazer para destruir isso? Quando alguém da sua casa começa a viver uma vida virtuosa, ao invés de uma vida de vício e de pecado, ele também já está tentando identificar de que forma vai fazer para que você que está lutando para ser virtuoso, virtuosa, saia dessa virtude. O apóstolo Pedro escreve na carta que carrega o nome dele, que o demônio é como um leão que rodeia. O leão, ele rodeia ao seu redor, procurando a quem devorar. Ele vai rodeando. E uma santa de minha devoção, uma beata italiana chamada Helena Guerra, diz que quando o demônio vai rodeando, procurando a quem devorar, Helena Guerra diz que ele vai fazendo um movimento de observância. Opa, aqui eles estão vigiando. Aqui eu não consigo entrar. Aqui, nossa, eles são muito corretos profissionalmente, então na vida profissional eu não consigo entrar. Olha, a sexualidade das pessoas dessa casa é uma sexualidade virtuosa. Não consigo entrar. Mas ele vai procurando, porque ele vê que tem portas que estão fechadas, que você vigia. Diga para quem está do seu lado, você está entendendo? Está entendendo? Ele vai rodando, e ele não para de rondar, até que ele encontra um aspecto em que você não vigia, algo em que você não observa, algo que você não zela, não cuida, e é nessa realidade que ele entra em cheio. Se ele não entra na sua sexualidade, ele pode entrar na sua vida profissional. Se ele não entra na sua vida profissional, ele pode entrar na realidade do relacionamento com seus irmãos. O demônio, ele é sagaz. Diga para quem está do seu lado, acredite no que eu vou lhe dizer agora. Deus é bom e o diabo não presta. Acredite. Só que a Bíblia que diz que o demônio é pai da mentira, ele conjuga 3 verbos: roubar, matar e destruir. Quando Paulo e Silas, portadores da verdade, anunciadores da libertação, encharcados da unção, estão indo para o lugar da adoração, todos os dias, aquela mulher
tomada por uma entidade diabólica de adivinhação, fala: lá vem os homens de Deus. Lá vai os homens de Deus. Olha lá, olha de novo, lá vai os homens de Deus de novo. Espera aí. O demônio não é o pai da mentira? O demônio não rouba, mata e destrói? Mas quando você vive uma vida nova, que é pelo Espírito Santo, o Espírito Santo que habita em você obriga até mesmo o pai da mentira a falar a verdade sobre você. Diga para quem está do seu lado: está vendo que Deus está falando comigo e com você, bendito? Olha Deus falando com nós aí. Então a questão é manter compromisso com Deus, aliança com Deus, firmar-se no Senhor, até mesmo quando você está indo ao encontro dEle, porque Paulo e Silas provam neste capítulo que eles não começam a adoração quando eles chegam no espaço da adoração, eles começam a adoração no seu quarto, na sua cama. Olha, tem dia, posso confessar para você? Tem dia que eu acordo sem vontade de rezar. Mais alguém assim? Mais alguém assim? Aquele dia assim que eu não estou com vontade. Não estou. Mas até nos dias que eu não estou com vontade, eu entendi que rezar sem vontade também é oração. Sabia disso? Quando você reza sem vontade de rezar, você também está fazendo oração. O problema é que a gente é orgulhoso. Não, de que adianta? Não tem sentido. Eu vou rezar sem vontade. Para que eu vou na missa se eu briguei com o meu marido? Diga para quem está do seu lado, vai vendo. Que adianta ir para a missa se nós discutimos na porta antes de ir para lá para a missa? Vai para a missa do mesmo jeito. Porque a missa será a missa, independente do estado de vida, do estado emocional que você se encontra quando chega. E aí você acredita com todas as forças do seu coração que estar diante do altar renova todas as coisas. Vai como você estiver. Para de querer se gabar da virtude. Não, eu estou bom, estou pronto, então podemos ir. Oh meu Deus. É aqui que a gente percebe que é a graça que nos sustenta. Paulo e Silas chegam em um determinado momento e falam assim: tá bom, esse espírito diabólico está falando a verdade, mas eu não quero que apenas eles digam a verdade. Já que estamos aqui, que esse espírito deixe essa mulher em paz a partir de agora. Lucas, que escreveu, vai dizer que Paulo ficou enfadado. Paulo ficou virado no giraia. Acabou. Sai daí agora. E o espírito obedece. O espírito obedece. Só que esse gesto que trouxe libertação, verdade para aquela mulher, fez com que as autoridades civis daquela região levantassem uma mentira sobre Paulo e Silas, dizendo que eles estavam fazendo desordem na região. Deixa eu dizer para você, se pregar o evangelho, se anunciar a verdade é causar desordem no mundo, continue causando desordem. E por causa da, entre aspas, desordem, o evangelho coloca ordem no caos, coloca ordem na bagunça. Então Paulo e Silas estão servindo à verdade. E por causa disso, eles foram presos. Por causa da verdade, eles foram para trás das grades.
Só que quando eles chegam na prisão, o carcereiro, preste atenção nisso, o carcereiro faz com eles um gesto de colocá-los no lugar mais distante da porta. Ou seja, fica mais difícil escapar. No lugar mais frio e mais fedorento. O lugar mais desconfortável naquela prisão. E quando eles estão neste cenário completamente desfavorável, o relógio, o Cronos, aponta meia-noite. Olha que graça. Meia-noite. Estávamos diante dele. À meia-noite, você não estava olhando para o relógio. À meia-noite de hoje, você estava olhando para o Senhor do tempo. Vai dar certo. Vai dar certo. Nós não somos melhor que ninguém, mas à meia-noite de 1º de janeiro de 2023, você não estava olhando para o relógio do seu pulso, você estava olhando para aquele que é o Senhor do tempo. Meia-noite na Bíblia é o mesmo que dizer assim, no momento mais terrível, no momento mais desfavorável, para ser mais enfático, no momento, na hora da maldade, ou por volta da meia-noite, na hora da maldade, na hora das trevas, os homens de Deus tomam uma decisão. Santa Teresa d'Ávila vai dizer que o demônio tem medo de almas decididas. O demônio tem medo de almas decididas. E na hora desfavorável, na hora das trevas, na hora má, eles começam a entoar hinos de louvor a Deus. Aleluia! Santo, santo, santo é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Eles começam o seu louvor na hora desfavorável. E tem gente dentro daquele cárcere que não está louvando, mas está ouvindo o louvor de Paulo e Silas. Deixa eu dizer uma coisa profética para você. Posso? Se você é o único da sua casa que está erguendo louvores, e os outros não erguem louvor com você, não para o seu louvor, porque chegará um momento, acredite no que eu estou lhe dizendo, chegará um momento em que você vai ver as pessoas que só ouvem o seu louvor serem libertas de todas as cadeias, de todas as prisões, e elas não vão se conformar em apenas ficar com aquelas audições do seu louvor, mas elas vão também ser libertas, não porque louvam, mas porque você decidiu louvar. Um livro do Padre Jonas, minha querida Catarine, Reinflama o Carisma. Quando eu li esse livro do Padre Jonas, ele disse algo tão profético, que eu tomei aquela verdade para mim. Padre Jonas disse naquele livro assim: se os da sua casa não querem se submeter ao poder de Jesus, se os da sua casa não querem se subordinar à ação do Espírito Santo, não querem nem ouvir você falar de Deus. Você conhece alguém na sua cidade assim?
Que a família, não, nem começa, não, para, chega. Padre Jonas nesse livro diz assim: prega para os de fora, porque chegará um momento que o Senhor vai mandar um profeta para dentro da sua casa, para falar as mesmas coisas que você sempre falou, e chegará o momento em que eles vão dizer para você que você estava certo o tempo todo. Isso é fé. Isso é fé. Só que Paulo e Silas, quando eles erguem os louvores a Deus, as pernas deles não podem sair do lugar, mas ninguém consegue aprisionar um coração que é livre em Deus. Ninguém aprisiona um coração que é livre em Deus. E seus louvores não só bombardeiam os céus, não só atravessam o cárcere, como também rompem os grilhões daqueles que estão aprisionados. E naquele momento, o carcereiro pensou: estou perdido, porque a responsabilidade dele era exatamente essa: você tem que manter esse espaço do jeitinho que ele está, porque senão quem seria punido era ele, e ele seria punido se os presos tivessem fugido. Na hora que ele percebe isso, qual é o desejo do seu coração? Tirar a sua própria vida. Deixa eu dizer uma coisa muito séria para você. Seja qual for o problema, vou olhar para a câmera e vou dizer isso. Seja qual for a situação, a pior das dores, o Espírito Santo nunca vai sugerir a você: tira a sua vida. Porque o suicídio não está no plano de Deus. O profeta Elias, ele quis que o Senhor pudesse tirar sua vida, mas ele não tira a própria vida, ele pede: Deus, me leva, Deus, me leva. Mas ele não tenta contra a sua própria vida, porque o Espírito Santo nunca vai sugerir a você: se mate. Nunca. Só que Paulo e Silas estão ali dentro, não apenas por causa da verdade que pregaram. Há uma missão no cenário desfavorável. Diga para quem está do seu lado: há uma missão no ambiente desfavorável. Mesmo que esse ambiente seja o seu endereço. Há uma missão ali dentro, há uma missão. E a missão de Paulo e Silas não é apenas louvar para que os grilhões de suas mãos, para que aquela bola de ferro nos pés se abra. A missão é libertar o carcereiro, Amanda. Porque na verdade mesmo, quem estava preso não é quem estava do lado de dentro das grades, é quem estava com a chave da cadeia. Às vezes, você vai para lá e para cá. Às vezes você fala assim: filho, você não vai brincar na rua. Está me entendendo? Sim, papai. Você não dá a chave da sua casa, mas você coloca um celular na mão dele, e pelo celular ele vai para o mundo. E às vezes para lugares em que Deus não aprova. Diga para quem está do seu lado: vigie a sua casa. Vigie a sua casa, bendito. O demônio é astuto. O demônio é astuto. Quantas famílias se perdendo por causa, como diria o saudoso padre Léo, da internet, que se transforma na vida daquela pessoa na infernet. A internet tem um lado positivo? Claro, estamos aqui
pregando a palavra pela internet, glória a Deus por isso. Mas você tem a opção de escolher a bênção ou a maldição, e a escolha é sua, não é de Deus. Deus sabe o que é melhor, mas Ele te dá a liberdade para você escolher. Paulo e Silas, quando percebem que aquele homem quer se suicidar, falam: não, não faça isso. Sabe por que você não pode fazer isso, carcereiro? Sabe por quê? Porque a verdade permitiu que nós entrássemos aqui. E se a verdade deu permissão para você colocar a gente na cadeia, então a verdade que nos colocou dentro da cadeia é a verdade que vai fazer com que você, ou quem tem mais autoridade que você, mande a gente sair. Porque quem está na verdade não precisa fugir. Quem vive na verdade não foge. Quem vive na verdade não precisa ficar: ai, deixa eu ver, ai meu Deus. Como diz Dom Bosco, diante da verdade eu não tenho medo de ninguém. Sabe por quê? Porque o justo vive pela fé. E às vezes, sabe o que acontece? Dentro da nossa casa, no nosso dia a dia, a gente quer vencer batalhas espirituais com argumentos humanos. E enquanto você quiser vencer batalhas espirituais, que só são vencidas com as armas espirituais, mas em vez das armas espirituais, você usa argumento humano para sair por cima, sua família continua perdendo. Esse ano, 2023, é um ano muito especial para o meu ministério e para a minha família. Já vou avisando a quem me ver pregando, me convidar para pregações, para orações, para noites de louvor, para grupo de oração, para encontros de final de semana. Esse ano, eu vou consumir minha vida para falar de São Luís Martin, Santa Zélia Guerin, os pais de Santa Teresinha e a minha querida Teresinha do Menino Jesus. Não enjoa não, porque eu vou falar deles. Eu vou falar deles com força. Com força. Sabe por quê, minha gente? Eu entendi com a vida de São Luís e Santa Zélia que a santidade ela se dá no ordinário da vida, nas coisas mais corriqueiras. E Paulo e Silas, eles têm essa certeza: não, nós não precisamos fugir, porque nós estamos com a verdade, e a verdade defende o justo. Então o justo que vive pela fé que tem no seu Senhor, não fica se justificando, ele espera o Senhor, que é a sua inspiração, defendê-lo. Ele aguarda a defesa do seu Senhor. Eu, por exemplo, eu não gosto de polêmica. Você gosta? Eu não gosto de entrar em polêmica. Para mim, Evandro, falando de mim, tá? Para mim, o feijão é sempre por cima do arroz. Mas tem gente que... Amanda, é nós, né? O feijão é sempre por cima do arroz. Mas tem gente que fala assim: não, o prato é meu. No meu prato mando eu. É feijão por baixo e arroz por cima. Mas tem também a terceira turma, Amanda. Não, o prato é meu. Quem vai colocar na boca sou eu. Nem feijão por cima, nem feijão por baixo. Do lado. A vida em Deus faz você conviver bem com quem come feijão diferente que você, repito. Aleluia. Está na carne, hein, filha? Perceba que às vezes você vai criando situações
polêmicas dentro da mesa, porque você fica preso às miudezas. Nem tudo que acontece do lado de fora do seu portão tem que vir para o lado de dentro. Diga para quem está do seu lado: olha Deus falando com você de novo aí. Essa mania miserável de tudo que acontece do lado de fora vai para a mesa. Por quê? Como é que você vai viver de uma forma nova? Como é que a sua família será nova se você mantém costumes, entra anos saindo do mesmo jeito? Entenda, entra no discernimento e saiba filtrar. Isso aqui eu coloco na mesa, isso aqui não precisa. Tem coisas que você aguenta sozinho, sim, senhor. Tem coisas que você aguenta sozinha, sim, senhor. Aliás, não é nem sozinho. Tem coisas que tem que ser entre você e Deus. E ponto final. Evandro, mas eu sou casado, eu sou casada. Sim, você é casado. Aos olhos de Deus, espiritualmente, é uma só carne. Mas as individualidades existem. Alô? Agora, tudo você tem que dizer. Tudo você tem que dizer. Aí você coloca um peso sobre a sua família, que às vezes vale a pena esperar em Deus, para depois contar. Fala assim, agora eu posso contar, porque eu passei um momento ali e tal, mas agora está super. A sua família, ao invés de se preocupar com você, exclusivamente se preocupar com você, ela abre espaço para uma outra realidade. Ela celebra a tua força em Deus para superar e aguentar o tranco sozinho, que às vezes é necessário. E Deus há de dar o discernimento a você do que você deve reter e do que você deve dizer. Amém? Amém? Paulo e Silas estão agora diante de um homem fragilizado. Tem a chave da cadeia, mas é um homem fragilizado. Tem autoridade civil para mantê-los presos, mas não tem autoridade espiritual, porque a autoridade espiritual sobrepôs a autoridade civil daquele homem que carregava as chaves. Qual é o segredo para, em 2023, a sua família, neste ano novo, ser uma família nova? Submeta a autoridade natural que você tem, a autoridade espiritual que você já tem também. Não tira a sua vida. E naquele momento, pede luz. Todo trêmulo vai dizer, ele entra e pede luz. Pedir luz é o mesmo que dizer, independente do seu poder de influência, independente da sua capacidade de articular as coisas, porque tem gente na nossa família que tem, aquele poder assim de articular as coisas, de mobilizar, de aglutinar e tal, porque sabe fazer mesmo, sabe, mas aqui o pedir luz é dizer assim, não, independente das suas aptidões, independente das realidades humanas que você consegue manusear, pede luz, seja humilde. Santa Faustina diz que nada é difícil para o humilde. Nada é difícil para o humilde. Aquele homem tinha autoridade, mas no momento que ele pediu luz, ele teve humildade. Sua família precisa de ajuda, sim. Não precisa? Você está aqui também por esse gesto. Você está nos vendo, nos ouvindo também por isso. Porque pedir ajuda às vezes é humilhante. Depender dos outros é humilhante. Eu vivo há 12 anos dependendo da generosidade de Deus, que passa pela generosidade dos irmãos. E isso é humilhante, mas é o humilhar-me que vai fazer com que Deus me exalte. Não é que eu estou visando a exaltação, não. Eu olho para a humilhação que eu tenho que entregar, e Deus fala, porque você decidiu, você tinha tudo para não
se humilhar, mas porque você decidiu se humilhar, então eu vou te elevar. É assim. É assim. Às vezes sim, você vai ter que dar 2 passos para trás, para depois dar 3 para frente, dentro de casa. Dentro de casa, você vai ter que recuar algumas vezes. Porque senão vai ficar aquela guerra, aquela não, mas também não, mas também não. E fica difícil. Aquele que feriu, aquele que fez Paulo e Silas sangrarem, foi o mesmo que, diante da autoridade espiritual daqueles homens, foi lá e estancou a sangria deles. Só que, depois disso, Paulo e Silas são indagados. Eles recebem uma pergunta: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Preste atenção nessa pergunta. O que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para ser salvo? Eu quero saber como é que eu me salvo. Só que Paulo e Silas, no espírito, recordam aquele homem que, como diz Bento XVI, seguir a Cristo, não é possível seguir a Cristo sozinho. Não é possível. Não é possível ir a Cristo sozinho, seguir a Cristo sozinho. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, vírgula, tu e a tua casa. Aquele que naquela hora não lembrou da família, foi lembrado por Paulo e Silas que tinha família. Porque às vezes o mundo vai te sufocando, o mundo vai fazendo você entrar numa dinâmica de hedonismo. Não, é eu, para mim, eu, importa eu, que eu seja, que eu consiga, que eu conquiste, que eu vá, que aconteça comigo, eu, que aí alguém de Deus tem que lembrar que você não é sozinho. Eu sou casado, como eu disse, 12 anos. Eu não posso levar uma vida de solteiro. Né, Sérgio? Não dá, não tem mais tempo para isso. Mas você que é solteiro, não é casado, também não pode levar uma vida de casado, em todos os aspectos. Diga para quem está do seu lado: understand? Oh my God. O problema é esse. Tu é solteiro e quer levar uma vida de casado. Tu é casado e acha que ainda continua solteiro. Não! O tio Ben dizia para o Homem-Aranha: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A gente acredita no tio Ben, mas não acredita no Espírito, que fala a mesma coisa. Casou, tem grandes responsabilidades agora. É pai, tem grandes responsabilidades agora. É mãe, tem grandes responsabilidades agora. Morre para si mesmo, para ver aqueles que você ama nascer em Deus. Vou fazer uma pergunta não para os seus ouvidos, vou fazer para a sua alma. Se você desistiu da sua família, quem é que entra no seu lugar para lutar por ela? A sua família é o bem mais precioso que você tem. Se você tira o time de campo, quem é que entra no lugar para colocar tudo em ordem de novo? Não venha me dizer que você volta depois que Deus arrumar tudo, porque Deus arruma com quem está lá. Deus usa um para entrar e atingir a todos. Foi exatamente isso que Paulo e Silas lembraram. Não é só você que precisa de salvação, não.
Tem gente que não está aqui no seu ambiente de trabalho, mas precisa de Deus tanto quanto você. Às vezes a gente precisa ser lembrado pelos de fora da nossa casa. Quem são os da nossa casa? Eu já quero deixar um convite, por falar em nossa casa. Semana que vem, de 6 a 8, semana que vem, de 6 a 8 de janeiro, eu estarei aqui pregando com a minha esposa o acampamento para famílias. Eu aguardo você. Você que é do Vale do Paraíba, sul de Minas, São Paulo, Brasil, vamos. Sabe por quê? Ela disse em Fátima, em 1917, o último e derradeiro combate, antes da volta triunfal do meu filho, é contra a família. Ela disse em 1917, mas não olhando para 1917. Ela disse em 1917, olhando para 2022. Olhando para 2023. Olhando para 2024, porque ela é atemporal. Mas ela disse que se nós rezarmos, reze o terço todo dia, você vai ver o que eu consigo fazer. Como a gente diz no popular, faz tua parte que eu mexo o doce. Diga para quem está do seu lado, faz tua parte que minha mãe mexe o doce, filho. Faz tua parte que minha mãe mexe o doce. O problema não está no céu, está em nós fazermos a nossa parte. E para terminar, eles vão para aquela casa. Imagine essa cena comigo. Aquele que fez os homens de Deus sofrer, prepara uma mesa. Senta. Sabe por quê? A mesa é o lugar mais importante da casa. É na mesa que você derrama as suas preocupações. Geralmente é na mesa que você toma as decisões mais difíceis. É na mesa que você serve com excelência aquilo que você sabe fazer. Só que deixa eu dizer uma coisa para você. Para de ser previsível. Aquele talher, aquela louça top de linha, só quando vem visita. Diga para quem está do seu lado, você conhece alguma família que é desse jeito? Não mexe nesse prato não. Essa louça não, só quando chegar a visita. É só quando vier os de fora. Aí os filhos falam assim, nossa mãe, a mesa está bonitona hoje. Nós vamos receber visita, o padre vai almoçar aqui em casa. Diga para quem está do seu lado, vai vendo. Vai vendo. Para de ser previsível. Pega um domingo desses aí, tira aquela louça bonitona, aquele garfo que pesa quase 1,5 kg, com aquela faca que dá para pentear o cabelo. Prepara aquele rango da hora. E quando o maridão chegar, ou a esposa, você que cozinha, você que é homem que cozinha, os filhos chegar, nossa mãe, vai chegar alguém em casa? Você fala, não, vai chegar não, já chegou, Jesus. E eu preparei para vocês, a minha família, comer no melhor prato da casa para vocês. Fica de pé. Fica de pé. Ah, meu irmão, minha irmã, eu tenho certeza que há uma mesa preparada diante do nosso inimigo, o único inimigo, Satanás, para que um banquete espiritual seja degustado pela nossa casa. Fecha teus olhos por um minuto, por um instante. Talvez tua família não esteja aqui fisicamente, toda ela, mas ela está dentro do seu coração. Que a mesa, onde está o Pai sentado, veja você e sua família sentado, para fazer aquela refeição, aquela que a gente diz para Jesus, não vai embora não,
É tarde, fica conosco. Fica conosco. Há um lugar que atrai meu coração, E faz. que faz meus pés mudarem sempre a direção. Se ali estou, me lanço, me derramo em adoração. Na sala Do trono. Oh Senhor, escuta-nos. Ali eu sei, fortalecido estou. E ao descer do monte agraciado eu vou. O santo altar, a realeza, a presença do Senhor Me levam. a ir além. Braços erguidos. Eu vou. E quem me impedirá? Se ao meu lado está, vai. Se ao meu lado está o autor da minha fé. Eu vou, diga. Eu vou. E crendo. A força Ele me dá. Coragem. Coragem pra enfrentar o que vier. É pela sua casa. É pela sua família. Eu vou. E crendo levarei a salvação aos meus, a minha família. Olha isso, e já não importa. E já não importa o grau a que eu cheguei. Eu vou seguir decididamente, amado Rei. Reza comigo assim. Vinde, Espírito Criador. Vinde, Espírito Criador. A minha alma visitai. A minha alma visitai. Enchei meu coração Enchei meu coração com vossos dons celestiais. com vossos dons celestiais. Vós sois chamado Vós sois chamado o intercessor o intercessor do Deus excelso, dom sem par, do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, a fonte viva, o fogo, o fogo, o amor, o amor, a unção divina e a salutar. unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons Sois o doador dos 7 dons. e sois poder nas mãos do Pai. E sois poder nas mãos do Pai. Por Ele prometido a nós, Por Ele prometido a nós. por nós, seus feitos proclamais. Seus feitos proclamai. A minha mente iluminai. A minha mente iluminai. Meu coração enchei de amor. Meu coração enchei de amor. Fazei com que este dia Fazei que este dia seja um dia marcante seja um dia marcante sobre a minha vida, sobre a minha vida, sobre a minha família. sobre a minha família. Eu estou voltando para ela, Eu estou voltando para ela, para levar não aquilo que é antigo, para levar não aquilo que é antigo, mas aquilo que o Espírito derrama sobre mim. mas aquilo que o Espírito derrama sobre E a partir mim. de agora, E a partir de agora, eu e a minha casa eu e a minha casa vamos seguir decididamente até o fim, porque só é santo quem persevera, quem não desiste e vai até o fim. E eu vou, e quem me impedirá? Se ao meu lado está o autor da minha fé. Eu vou, a força Ele me dá. Coragem pra enfrentar o que vier. Eu vou, e crendo levarei a salvação aos meus, a minha família. Diga com toda a fé, e já não importa o grau a que eu cheguei. Eu vou seguir decididamente, amado Rei.
Fecha teus olhos por um minuto, por um instante. Jesus inspirou o apóstolo Paulo a escrever uma verdade eterna. Nós não sabemos orar como convém, por mais que elaboremos a nossa oração. Escuta isso. Mas o Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza. Agora, como você está? Doente, desempregado, traído, abandonado, ferido, decepcionado. Empresta a tua língua para o Espírito agora. E ergue um louvor em línguas. Acredite no que eu estou lhe dizendo agora, pelo poder do Espírito Santo. Naquele dia era Paulo e Silas com correntes nos braços e nos pés. Talvez hoje é você, ou quem você ama. Vai além na sua oração em línguas. Vai além com os instrumentos, com o ministério de música, com os intercessores, com os padres que nos assistem, com os ministeriados que agora rezam conosco. Ergue uma oração em línguas eficaz. E deixa a cargo da oração aquilo que Deus confiou à oração. Mesmo encarcerado, mesmo adoentado, mesmo decepcionado, ore no Espírito. Ore, canta lá mais. Você pode mais. Você pode mais. Os instrumentos diminuem um pouquinho. Oração de adorador, vai. Mais. Em casa, levanta desse sofá. Vai. Mais. Mais. Na autoridade do nome de Jesus. Como embaixador do Evangelho enviado aqui para a Canção Nova, pelo nome de Jesus, para a glória de Deus, eu peço sobre você, sobre a sua casa, os efeitos desta oração, desta pregação, os dons do Espírito Santo. Vai orando, não para não. Eu peço sobre você uma chuva de carismas do Espírito. Espírito Santo, banha essa mente mundanizada. Banha os anéis dessa mente, a memória desta mente. Vai. Banha este coração, Espírito Santo. Dom de discernimento dos Espíritos, para os bons combates inevitáveis de 2023. Vai orando, não para não. Há muito tempo o Espírito esperava esta tua oração.
Paulo não disse nada, Silas não disse nada, eles apenas oraram. Tem coisas que você e a sua casa conquistarão somente pela oração, acredite. Eu peço sobre você o dom da oração em línguas. Ser batizada no Espírito. Ser batizado no Espírito. Agora, em nome de Jesus. Eu peço sobre você o dom da compaixão, mesmo diante das misérias dos seus familiares. O Senhor está indo além, está indo além. O Senhor está curando emocionalmente muitas pessoas. O Senhor está colocando em ordem, não para não. O Senhor está colocando em ordem pessoas que emocionalmente viveram 2022 de forma totalmente desequilibrada. O recanta lá. Sustente a sua oração. O Senhor está curando enfermidades de fundo emocional. Queda de cabelo por conta de enfermidade emocional. O Senhor está agora alcançando. Gastrite. O Senhor está alcançando agora. O Senhor está alcançando você que estava de joelhos dobrados diante do vício, da nicotina, do álcool, da pornografia. O Senhor está passando sua mão ensanguentada na sua boca, que se acostumou a falar muito palavrão, até dentro da sua casa. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Isso. Frutos virão. Frutos virão desta pregação, desta oração. Frutos virão. E sob a intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, de seu pai, São Luís Martã, de sua mãe, Santa Zélia Guerin, eu peço o tempo da abundância do Espírito sobre a sua vida. Silencia por um minuto agora. Respira fundo. E com as suas palavras: obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor. Agradeça com as suas palavras. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigada porque o Senhor vem ao nosso encontro nesta manhã. Muito obrigada, Jesus. Bendito e louvado seja, Senhor Jesus. Com seus braços lá no alto, só você. Eu vou. Se ao meu lado está o autor da minha fé, e eu vou, a força Ele me dá, coragem para enfrentar o que vier. Mais uma vez, e eu vou, e crendo levarei a salvação aos meus, a minha família. Com toda a fé, cante isso e já não importa o grau a que eu cheguei, mais alto eu vou seguir. Eu vou seguir decididamente, amado Rei. E aplauda Jesus, aplauda o amado Rei. Bendito seja o nome de Jesus. Obrigada, Senhor.